E aí, David, tudo bem? Olá, e aí Felipe, como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Conseguindo me escutar aí Te, adequadamente, ou- corretamente, me vendo também? te ouço bem, te vejo também. E aí, também me escuta? Também na escuta, 100%, meu amigo. Espero que você esteja bem aí nesse momento aí que nós estamos passando de isolamento social e que a tecnologia tem nos ajudado aí para encurtar essas distâncias, não é não? Com certeza, né? A tecnologia tem sido essa aliada aí nesse momento, tanto para isso, né, para encurtar a distância, como também para permitir uma série de outras possibilidades, né? Algo que recorrentemente nós conversamos aqui nas nossas lives é que como seria viver esse momento há 10, 15 anos atrás, onde a gente tinha muito menos recursos tecnológicos, né? Não, e exato. Outro dia eu estava fazendo uma leitura de um artigo que foi publicado na Times, grande revista internacional aí dos Estados Unidos, e ela estava tratando exatamente isso, Felipe. Ela estava falando como que foi a pandemia da varíola e do ebola, e comparado com o que tem acontecido hoje, né? Hoje a tecnologia ela permite que a informação ela trafegue de maneira muito mais rápida e que muitas vidas estão deixando da gente perder essas vidas por conta da tecnologia. Por conta dessa tecnologia faz com que a gente tenha acesso à informação de um nível de qualidade muito maior. Me recordo que a revista Times falou que muitos países ignoraram a pandemia. E aí a população saía na rua sem saber o risco que ela estava correndo. E hoje em dia, mesmo que um país queira ignorar isso, a gente fica sabendo aí pelos meios de comunicação que nós estamos vivendo uma pandemia, né? Organismos como a OMS existem hoje em dia para poder prestar uma informação com uma qualidade muito maior também. Enfim, vidas estão sendo salvas graças à tecnologia. E mais do que isso, né? Negócios estão continuando graças à tecnologia, né? A gente ainda não está sofrendo, pelo menos não no Brasil, o lockdown, né? O fechamento de tudo, e parece que não vamos sofrer, apesar de vários negócios estarem sofrendo aí. Nós mesmo, como instituição de ensino, estamos sofrendo, mas graças à tecnologia, a gente está tentando fazer o nosso melhor para dar continuidade aí ao negócio. Perfeito, David. A gente já entrou, de certa forma, no assunto, mas eu queria continuar o nosso protocolo, que fazendo talvez algo que seja até não muito necessário, né? Que é te apresentando aí para as pessoas, né? Mas, se Claro, porventura alguém claro. não conhecer, o Marcelo David, que é o nosso convidado hoje, ele é o pró-reitor de Ensino e Desenvolvimento Institucional do Unifagoc e também professor do nosso curso de Ciência da Computação. Ele é graduado em Sistemas de Informação, especialista em Ciência da Computação, mestre em Engenharia de Software e doutorando em Ciência da Educação, né? Conhecido aí pela maioria como Daibert e para os íntimos Marcelo, não é isso mesmo? Exatamente. O pessoal mais me conhece como Daibert. Quando fala Marcelo, o pessoal nem sabe quem que é. Quando falava Marcelo, lembravam do nosso antigo diretor-geral, o DG, né? O Marcelo. Quando falava Marcelo, não era eu, não. Muito bom. Agora, Dai, você já deu aí uma bela introdução com relação a isso, de que forma que a tecnologia já está sendo útil, né, em diversos aspectos, né? Tanto como você falou, no acesso à informação, com certeza a tecnologia está sendo também eficiente no tratamento à doença, né? Enfim. Mas quando eu acredito que quando a gente pense, né, pelo menos a maioria das pessoas, quando pensa na tecnologia e nesse momento já associa diretamente até a internet, né? Então, falar desse aspecto da tecnologia que tem sido também um grande aliado, né, nesse momento, como que os provedores de internet eles têm trabalhado, têm se organizado para manter o serviço nesse estado? Tá, antes de responder essa sua questão, Felipe, há de se destacar o que é tecnologia. Como você mesmo apresentou, tecnologia, por muitos, é associado à computação, né? É associado à área tecnológica, que hoje em dia a computação abarca essas áreas. Né? Mas tecnologia não tem nada a ver com computação. O termo tecnologia já é utilizado já há alguns anos, aliás, há centenas de anos, quando sequer existia computador, sequer existia ideia de que seria possível ter computação. Veja só,
todo mundo aí hoje, na sua casa, na sua cozinha, deve ter um escorredor de arroz, realmente, né? Antes de existir o escorredor de arroz, as pessoas, elas tiravam a água do arroz quando estava limpando o arroz, tirava colocando a mão assim e jogando na pia. Isso fazia com que parte do arroz caía na pia, né? Então teve alguém que teve uma ideia e inventou o famoso escorredor de arroz, que muito provavelmente todas as casas de todas as pessoas que estão nos escutando têm uma em casa. Um escorredor de arroz é um exemplo de tecnologia, né? Você vê, existe tecnologia num escorredor de arroz. A grande realidade é que tecnologia tem a ver com melhoria naquilo que antes era feita de outra forma. Então, tecnologia é tudo aquilo que melhora a nossa vida, melhora o nosso andar, né? Então, assim, uma boa definição de tecnologia é mais próxima a isso. Então, assim, existe tecnologia sem uso de computação, por exemplo, e o exemplo aí que eu dei do corredor de arroz é algo próximo. Entrando aí no seu questionamento, Felipe, com relação a provedores de internet, né? Importante destacar para quem estiver nos ouvindo que com o isolamento social, as pessoas passaram a usar mais a internet. Elas passaram a consumir mais os recursos de internet. Só para você ter uma ideia, a Cisco, que é uma empresa grande na área de redes mundial, ela disse nessa última semana que houve um aumento de 80% no tráfego de internet. Isso, principalmente o tráfego de vídeo. As pessoas estão mais em casa, né? Então elas estão assistindo mais YouTube, elas estão assistindo mais streaming, elas estão assistindo mais Netflix, elas estão assistindo lives como essas que nós estamos produzindo. Houve uma explosão de lives aí, né? Todo mundo está querendo fazer live. Aliás, inclusive, outro dia eu estava terminando de ler um livro, que é até esse daqui, eu estou com ele aqui, chama Irresistível, Irresistible. E não sei se o pessoal consegue ver certinho aqui ou se fica invertido, mas esse livro, escrito por Adam Alter, ele trata exatamente sobre isso, né? Sobre os vícios que a tecnologia nos produz, né? Ele trata que hoje o smartphone que nós estamos utilizando para poder fazer essa transmissão, ela é necessário, né? E o que eu consigo enxergar, fazendo uma analogia a esse livro, que a vida como nós conhecemos, ela mudou para sempre depois desse isolamento social, né? Você observa as pessoas usando a tecnologia de maneira profissional, para o divertimento, e aí coisas que não faziam parte da vida das pessoas passarão a fazer. Vejam os artistas aí que encontraram um nicho para se apresentar para 3 milhões de pessoas simultaneamente, e antes, sei lá, um show dava no máximo 70 mil pessoas, 80 mil pessoas. Né? Você vê, o mercado da música, na minha opinião, mudou para sempre. Né? E aí os provedores estão sofrendo, viu, Felipe? Porque a demanda de link de internet aumentou muito. Por isso aí que a gente tem observado uma diminuição na qualidade da internet percebida pelos usuários, vários usuários, nossos alunos, inclusive. Poxa, estou com problema de internet e tal. Se as pessoas já tinham problema de internet, isso aumentou mais ainda, porque passou a ter um gargalo na utilização dos provedores de serviço de internet. Muito interessante, né? Inclusive, quando você cita essa mudança, né? Exemplificando aí com o cenário musical que está explorando mais as lives, e é tão interessante como em diversas áreas da vida a gente teve algumas adaptações que já estavam à nossa frente, que a gente poderia já ter lançado mão. Acredito também que no próprio Unifagoc, pensando aí na parte de desenvolvimento institucional, a parte acadêmica, existem coisas que a faculdade está adotando hoje no regime remoto, que vocês devem pensar assim, poxa, por que a gente não implementou isso antes? A tecnologia já estava na nossa mão, né? Não, exatamente. E assim, falando assim dessa parte, destaco aí, você sabe que eu tenho contato com instituições do Brasil inteiro, presto consultoria a cerca de uma dezena de instituições aí
perto da nossa região, e São Paulo principalmente, e observo que nós fomos à frente, né? Apesar de a gente estar buscando fazer o nosso melhor, bem ou mal, nós tínhamos e temos tecnologia para disponibilizar conteúdo para os alunos. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, a gente tem observado instituições que não tinham tecnologia para disponibilizar conteúdo, para oferecer suporte aos professores a gravarem seus vídeos, a disponibilizarem seus conteúdos. Muitas das pessoas fazendo uso de grupos de WhatsApp de maneira muito improvisada para poder dar continuidade aos estudos. Você vê, a gente já tinha uma plataforma que suportava isso, a maioria dos professores tinham conhecimento de produzir esse conteúdo, ou seja, estávamos à frente e instituições estão sofrendo demais, porque não tinham essa tecnologia. Só que, a partir de hoje, essa tecnologia ela passa a ser inserida no dia a dia dessas instituições, mudando para sempre a concepção dessas instituições para as possibilidades de estudo. Vou dar um exemplo para você, né? Os nossos professores, eles têm que participar de reuniões de colegiado, de NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, até mesmo os pró-reitores têm uma vez por semana uma reunião que agrega todo mundo, e a gente tem feito essas reuniões de maneira online. Ô Felipe, falo para você, meu amigo, eu acho muito difícil essas reuniões voltarem a ser presenciais como elas eram antes, porque ser online traz uma facilidade muito grande para as pessoas, a gente poder fazer um agendamento num horário que a pessoa sequer precisa estar no bar, entende? Então, acho que a tecnologia que nós estamos observando, que ela passa a fazer parte do nosso hábito, eu entendo que vai transformar a vida de instituições, das pessoas aí. Porque como se citou uma reunião aí de 1 hora, a gente não pode colocar só a conta de 1 hora, né? Tem um tempo das pessoas se deslocarem, pode acontecer algum imprevisto, contar com imprevisto, então, de fato, assim, vem para facilitar mesmo o nosso dia a dia. Facilitar, resolver problemas e, mais do que isso, permitir que a gente continue trabalhando. Porque se não fosse a tecnologia, nós iríamos passar por um lockdown forte. Se alguns setores da economia do nosso país e do mundo tiveram que parar por conta da necessidade do isolamento, outros setores não precisaram, e graças à tecnologia. Mas se não houvesse essa tecnologia aí, a gente estava em situação muito pior do que nós estamos observando hoje. Pensa, se não tivesse tecnologia, semestre finalizado para a gente no Unifagoc, não iria ter como. Você vê, é até bom que os nossos, quem estiver assistindo, a gente saiba disso. Não é porque a gente não quer voltar a ter aulas que não estamos tendo aula. É porque a gente não pode. Hoje, nesse momento, existe um decreto municipal impedindo a volta de instituições de ensino superior, existe um decreto estadual impedindo a volta, e mais do que isso, existe uma liminar do TRT estabelecendo, sem prazo definido, que os professores não podem dar aula de maneira presencial. Ou seja, é porque não pode mesmo. Se a gente não tivesse a tecnologia, sem aula, sem conteúdo, sem presença, sem atividades, e a tecnologia está fazendo com que a gente tenha a oportunidade de dar continuidade aos estudos para os nossos alunos. A gente acabou entrando nesse assunto que nem era a pauta principal, mas eu acho que é impossível a gente conversar com você e acabar não citando isso, né? Quando você fala do que outras instituições têm feito, o que a gente tem feito, e de fato, assim, eu acho que fica até complicado eu ou você falar, muito menos você falar sobre isso, né? Porque a gente está dentro, a gente conhece a estrutura, né? Mas de fato, assim, eu queria até convidar os alunos, né, a conhecer. Esses dias eu tenho conferido assim, uma série de lives, de webinar que tem acontecido para falar acerca do cenário educacional e do que outras instituições têm feito. E é incrível, assim, como que, apesar da gente estar numa cidade no interior, apesar, né, de tantos desafios que nós enfrentamos, nós temos, comparado com grandes instituições, uma instituição nova, recente, como que a gente já estava fazendo muitas coisas que os grandes estão fazendo. Então, de fato, eu acho que é até um exercício aí para os alunos procurarem ver o que está acontecendo, que tipo de estrutura que outras instituições têm também para validar aquilo que está acontecendo no nosso campus, né?
Não, e a gente, Felipe, acaba virando exemplo. Quantas instituições têm ligado para mim para saber como estamos lidando com essa situação tão complexa? Como que, de maneira tão rápida, nós demos provimento e demos continuidade ao processo educacional? Eu estava olhando aqui, a gente finalizou as nossas atividades presenciais no dia 15 de março, né? E já no dia 17 de março, nós já sabíamos o que iríamos fazer, e já na semana seguinte já iniciamos. Essa semana é a 6ª semana do regime letivo remoto. E tem instituições que, lamentavelmente, estão na primeira semana nessa semana. Ou seja, elas perderam praticamente um mês de aula que vai ter que ser reposto porque não detinham tecnologia, não detinham conhecimentos necessários para dar continuidade ao processo. E aí vale um agradecimento, e seria importante que as pessoas até mesmo conhecessem. Saiu até uma matéria sobre isso recentemente, feita pela comunicação do Unifagoc, sobre o setor de TI nosso. Nós somos uma instituição que temos um setor de TI sólido. Nós temos, de maneira própria, esse setor de TI, que é responsável por manter essa estrutura que nós temos, né? E, mais do que isso, dar suporte aos nossos alunos. Você vê, na primeira semana a gente já tinha criado um hot site, que é o comvocê.unifagoc.edu.br, com atendimento via chat, com atendimento via 0800, fazendo direcionamento para as pessoas em home office. Ou seja, a gente teve uma equipe que fez toda essa estruturação e que, galera, foi joia para permitir que a gente continuasse funcionando sem quebra dos nossos serviços. Mais do que isso, né? A gente melhorou os nossos serviços. Hoje a gente tem atendimento para os alunos de 8 horas da manhã até as 23 horas, coisa que a gente não tinha. O atendimento direto, via chat, estava conversando com o Saulo, que é o coordenador do TI, e eu sou responsável pelo TI da instituição, juntamente com o Saulo, mas o Saulo que operacionaliza como coordenador de fato. Falei, Saulo, ele falou isso comigo também, antes da gente implementar o chat. Falei, Saulo, esse chat é eterno agora, não tem como a gente tirar ele não, porque os nossos funcionários, eles se acostumaram a ser atendidos pelo chat, nossos alunos se acostumaram a ser atendidos pelo chat. Hoje você faz uma solicitação de documento na secretaria acadêmica pelo chat, você não precisa ir presencialmente lá. Eu acho que a gente vai caminhar para esse sentido. Eu não quero mais que os nossos alunos tenham que, no horário de aula, perdendo aula, vão lá na secretaria, seja acadêmica, financeira, para poder pedir um documento, pedir um boleto, tirar dúvida, que eles tirem pela internet. E aí, mais um exemplo de como a tecnologia mudou a vida, o ecossistema da nossa instituição, né? Que eu acho que é o mais legal. E é interessante, eu estava até lendo sobre uma empresa que mandou também um e-mail falando de algumas atualizações, e a empresa até fala, isso estava no nosso escopo lá para atualizações, mas era algo lá no futuro, e com todas essas mudanças, as prioridades mudaram, e de fato, as empresas experimentaram isso e o Unifagoc também, coisas que talvez já eram planos, mas que as prioridades mudaram para atender esse atual cenário, com certeza aí são coisas que os alunos vão levar como melhoria. Mas, David, vamos para frente, senão a gente agarra nesse ponto e não sai daqui. Você falou um pouquinho sobre a internet, né, sobre os provedores, né, que de fato existe agora uma alta demanda devido a um consumo mais elevado de internet, mas existe alguma coisa que o usuário ele pode fazer para lidar com essa internet mais lenta, alguma prática, enfim, alguma dica nesse sentido? Vamos lá, vamos tentar entender o porquê que isso acontece, tá? Isso acontece por conta de uma prática que chama oversailing. Não sei aí se você já chegou a ouvir falar sobre isso, mas oversailing é parecido com o overbooking que acontece nas companhias aéreas de avião. Vou dar um exemplo aqui para vocês e aí depois eu faço uma analogia para a internet. Vamos supor que o avião ele tenha 180 lugares disponíveis para fazer um voo. Por exemplo, Juiz de Fora, São Paulo. A companhia aérea, ela tem autorização de vender mais assentos do que tem disponíveis no voo. Então, vamos supor que o voo oferece dentro do avião 180 lugares para os passageiros, mas a companhia aérea vende 200 lugares. E isso é perfeitamente possível de acontecer. Por quê?
Muitas pessoas cancelam seus voos de última hora, muitas pessoas não vão, dão um no-show. Então aí, essas pessoas que compraram a mais acabam que têm um lugar quando vão fazer o check-in. Isso chama-se overbooking. Mas é óbvio que em algum momento todo mundo vai. E aí eu tenho 200 passageiros que compraram passagens para 180 lugares. Esses 20 passageiros, então, dá overbooking. E aí a empresa aérea tem que indenizar esses 20 porque ela não vai voar com esses 20. Isso é legal, tá? Isso, inclusive, nos Estados Unidos, Europa, quando acontece o overbooking, a empresa aérea ela oferece dinheiro, euro, dólares, para aquelas pessoas que foram overbookadas. É legal. Aqui no Brasil também é legal, só que não pode oferecer dinheiro para elas. Tem que oferecer algum outro benefício, como milhas, outras passagens. O mesmo acontece na internet. Os provedores de internet têm uma capacidade de link. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma capacidade, sei lá, de 1 gigabit por segundo. Óbvio que 1 gigabit é muito pouquinho, é só para o meu exemplo dar uma conta certa, tá ok? Só que aí ela vende 50 usuários de 100 megabits por segundo. 50 vezes 100 dá mais de 1 gigabit. Se todo mundo usar esses 100 megabits, não vai ter banda suficiente para todo mundo. Isso chama-se overselling, que também é permitido, de acordo com a Anatel, que é o órgão regulador que é da Agência de Telecomunicações e que regula a internet no nosso país, isso é permitido fazer. Por quê? O entendimento é que a maioria das pessoas não vão usar 100% do seu link. Então aí você tem um link, vende mais do que a totalidade desse link, então eu tenho esse link, vende isso. Se todo mundo usar o seu 100%, vai ter link para todo mundo, né? O que acontece é que era percebido esses picos apenas sábado à noite, às vezes durante a semana, mais próximo do final de semana, mais à noite. Só que como as pessoas têm ficado em casa, esse gargalo ele é observado praticamente que diariamente, né? Só para vocês terem uma ideia, a Netflix ela teve que reduzir a qualidade dos seus vídeos porque o pessoal estava achando que a Netflix ela estava com gargalo, sendo que a realidade o gargalo não era do Netflix, o gargalo era do seu provedor de internet. Né? Então, assim, há algo que possa ser feito? Não. O que tem que ter mesmo é paciência, pedir para o teu provedor de internet aumentar o seu link, porque o link já não está sendo mais suficiente para atender a demanda, né? E ter paciência e entender que, olha, isso está acontecendo. E para piorar, Felipe, te contar o que está acontecendo aqui em Ubá, meu amigo. Alguns provedores de internet ainda estão sofrendo ataques de hackers, que está prejudicando o desempenho da internet. O pessoal está fazendo ataques do tipo DDoS, de Denied of Service. Isso faz com que consuma o link da empresa, do provedor de internet, sendo que não é um usuário, é um hacker que está fazendo isso justamente para prejudicar o serviço. Vejam só em que ponto que estamos, meu amigo. Lamentável. Complicado, né? Assim, apesar de todas essas desafios que essas empresas então estão enfrentando, David, se trata de um momento assim favorável em termos de negócio então para elas, né? Sim, você vê, enquanto a pandemia está trazendo problemas econômicos para a grande maioria dos setores de empresas, as empresas da área de tecnologia têm uma oportunidade aí. E óbvio, como estou mostrando para vocês, estão passando problemas também. Mas isso gera demanda para os seus funcionários. E você vê que é uma área que hoje está aquecida, juntamente com a área de entrega de comida, né? Você vê que a iFood disponibilizou um relatório e o gráfico de crescimento dela está assim, ó. Isso nunca foi visto. Um gráfico tão alto. Porque as pessoas estão... Os restaurantes estão fechados, né? Então, as pessoas estão fazendo as suas solicitações de comida pelos aplicativos. Aqui em Ubá eu faço destaque ao Solução Delivery e faço destaque ao iFood, que funcionam e que tem atendido muito bem aí as pessoas. Você vê, é a tecnologia, hoje a gente pede comida por um aplicativo, né? E chega assim rapidinho. Cara,
compartilhar uma experiência com você que ontem, nunca na minha vida eu tinha feito compra de supermercado por aplicativo. Sério? Nunca. Em Ubá, cara, tem um supermercado aí, o supermercado Carinho, disponibilizou um aplicativo para que a gente faça compras pelo aplicativo. E, meu amigo, fiz ontem compra pelo aplicativo, chegou tudo muito certinho, paguei pelo cartão de crédito, pelo aplicativo, o cara só veio aqui, entregou as coisas, eu validei se a entrega estava certinha, tinha feito pedido de uns 2 produtos que não tinham, um funcionário entrou em contato comigo pelo WhatsApp, eu substituí os produtos, o que eu não quis substituir, eles geraram para mim um crédito para eu usar nas próximas compras. E, cara, você vê, eu acho que eu nunca mais vou no supermercado, meu amigo, sendo muito honesto com você. Não, e assim, até surreal, né? Porque quando a gente pensa nesse tipo de tecnologia, né? Parece que é algo de grandes centros, né? E você fez isso na cidade de Ubá. Sim, exato, em Ubá aqui. E você vê, e não é nem dos supermercados grandes. Essa tecnologia se apareceu de um supermercado menor. Olha só que interessante. Os Muito grandes, bacana. tipo Bahamas, Salles, que a gente está acostumado aqui na nossa cidade, sequer ofereceram, pelo menos eu não conheço. Se algum de vocês aí que estão nos ouvindo sabe que tem uma tecnologia dessa nesses 2 grandes supermercados, nos avisem. Mas você vê, foi um supermercado pequeno que apareceu com uma solução. Você vê aí, ô Felipe, um negócio que eu sempre falo, cara. A crise, ela tem alguns passos, né? Primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que a crise, ela tem uma solução. Invariavelmente, ela tem uma solução. E ela, além de ter uma solução, ela tem prazo. A crise vai terminar em algum momento. E aí, cabe às empresas que têm aparecido aí a encontrar formas de subsistência, né? Utilizando aí criatividade e costumo dizer que na crise a gente tem 2 opções, né? Ou a gente chora ou a gente vende lenços, né? Que a gente possa continuar vendendo lenços para que a gente possa sobreviver. E mais do que isso, né? Além da empresa sobreviver, garantir os empregos dessa empresa também, que aí é o que mais afeta a economia, né? É muito interessante, né? Porque não é só as empresas desse segmento de tecnologia que podem aproveitar desses recursos, né? Todo negócio precisa, nesse momento, enxergar uma forma de usar a tecnologia mesmo para dar uma sobrevida, para continuar mantendo o seu negócio. Inclusive, esse foi um dos assuntos que a gente conversou na live com o professor Leonardo Parma. Isso gerou um e-book que fala sobre algumas dicas, e uma até essa, inclusive, se você inclusive tem um interesse nesse e-book, você pode chamar aqui no nosso chat e falar, eu quero e-book de administração, que a gente manda o link para você, que de fato tem uma série de dicas muito legal que os negócios podem lançar mão nesse momento para driblar essa crise, né? Para você que chegou agora, a gente está conversando com o professor Marcelo Daivert sobre como a tecnologia pode contribuir nesse momento de isolamento social. Você pode deixar aí a sua pergunta, a sua interação, compartilhar essa live com alguém também que possa ter interesse. A gente já conversou sobre algumas coisas aqui. E, Daivert, eu queria que a gente respondesse aqui, voltasse lá atrás. O Hernon, ele fez uma pergunta quando a gente estava falando sobre a estrutura que a Fagoc montou. O chat é atendimento mecânico? Não, né? Atendimento feito por pessoas mesmo, né? Não, exatamente. Na realidade, a gente tem, quem já acessou o chat, a gente tem um atendimento automático que é feito inicialmente, para que um robozinho nosso identifique qual é o assunto que a pessoa está tratando, para poder fazer o direcionamento para o departamento correto. E aí, depois, as pessoas físicas, pessoas de carne e osso, fazem o atendimento nesse chat. Está disponível em comvocê.unifagoc.edu.br. No cantinho direito lá, tem lá a opção do chat para você poder conversar com a nossa equipe. Nós temos disponibilizados lá o setor de TI para fazer atendimento referente ao SIGA
e ao sistema letivo remoto que nós estamos implantando aí, dúvidas de como acessar vídeos, dúvidas de como acessar o SIGA, dúvida agora de como acessar a plataforma Questione que nós estamos utilizando para poder fazer as avaliações online, que lamentavelmente tivemos problema na semana passada, mas ontem voltamos com o nosso teste, deu 100%, sem nenhum problema. Você vê, tecnologia tem dessas coisas, né, Felipe? Nem sempre as coisas que a gente está testando dá certo, faz parte do processo, né? Então, tem ainda a Secretaria Acadêmica, Secretaria Financeira e tem lá também recursos humanos fazendo atendimento mais específico aí aos nossos colaboradores, mas, enfim, está à disposição aí para poder fazer. Tudo bem? Beleza. Hernon, você citou Espero que que tem tenha interesse tirado no a e-book. dúvida do Hernon, então, tá? Pessoal aí, tiver dúvidas aí sobre isso, também estamos à disposição para responder. Perfeito. E aí, Hernon, vou só pedir, cara, como essa live ela vai sumir daqui a pouco, chama a gente no direct, fala que eu quero o e-book, que fica mais fácil para a gente não perder e te mandar esse e-book. Agora, David, esse cenário também que mostra essa crescente na área da tecnologia, que mostra essas várias soluções que os negócios têm encontrado, né, para continuar com a sua lucratividade nesse momento de crise, aponta também até a valorização do profissional que é formado nessa área, né? Porque todas essas soluções não surgem sozinhas, né? Não, e mais do que isso, né, Felipe? Os profissionais da área de computação, eles já são um pouco mais valorizados do que a maioria das outras profissões. Por quê? Porque há uma ausência desses profissionais. Hoje a carreira de computação, apesar de ser uma carreira que financeiramente paga-se bem, os salários aí, comparativamente, eles são um pouco mais altos do que da maioria dos profissionais aí. Lamentavelmente, a gente não tem tantos alunos formando nessa carreira, né? Você vê, o curso de computação, entram 40, 50 alunos a cada ano, mas formam-se 10 ao ano. Comparando aí com outras carreiras, você vê direito, forma 60 por ano. Agora que nós estamos com 90 vagas autorizadas, a gente vai alcançar a formar 90 profissionais de direito por ano. Comparado aí com computação, que é 10. Então, há uma ausência de profissionais no mercado. Acredito que, inclusive, por isso que os salários são um pouquinho mais altos, né? A lei da oferta e da procura. E óbvio que a necessidade do uso de tecnologia para a maioria dos negócios faz com que a procura pelo profissional da computação ele se intensifique, ele aumente, e aí é óbvio que os salários aumentam também. Apenas destacar, a carreira da computação hoje não é muito procurada porque as pessoas entendem o curso de computação como um curso difícil, né? E não necessariamente é verdade, né? É um curso que requer esforço, dedicação, como todos os outros. Só que aí as pessoas elas se assustam um pouquinho com a parte exata do curso, né? A parte matemática do curso. E não que o curso seja difícil. Lamentavelmente, a dificuldade ela não se dá por conta do curso, mas por conta da ausência de bases. Infelizmente, o ensino médio, o ensino básico do nosso país, ele não está entre os melhores do mundo, muito pelo contrário, está entre os piores do mundo. E olha só, o Brasil que está com o IDH, que nos coloca na posição 40 do mundo, são 196 países no mundo. Nosso índice de desenvolvimento humano é o 40. Mas se a gente compara a educação, a gente está em 130, na posição 130. Veja, que lamentável onde nós estamos. Posição 133, para ser mais exato. Lamentável isso. Então, a ausência de bases faz com que os alunos tenham dificuldade na parte exata do curso, que não é difícil. É porque a pessoa mesmo não aprendeu quando tinha que aprender coisas simples, como equação de segundo grau e coisas do tipo. É de fato um cenário assim, bem complicado. Mas, professor, a gente tinha, né, combinado também de você trazer aí algumas dicas práticas, né? Então a gente já está aí nos caminhando, né? Já passamos mais da metade do nosso tempo aí. Então. Verdade, 35 minutos já. Pois é, então. Você separou aí algumas dicas, né, de soluções práticas que podem ajudar mesmo
por meio da tecnologia, as pessoas a enfrentarem esse momento aí de isolamento social. Então, a gente até separou alguns tópicos aqui para as pessoas que querem aproveitar, então, esse momento aí para aprender coisas novas, quem sabe um curso de idioma, cursos online. O que você indica? Vamos lá. A galera que estiver ouvindo aí, quiser aprender idiomas, tem uma ferramenta incrível. E ela é uma ferramenta gamificada que ajuda muito as pessoas aí a aprender novos idiomas, a caminharem novos idiomas. E momento perfeito para isso, né, Felipe? Momento que a maioria das pessoas aí estão com um pouquinho mais de folga no seu tempo, ao invés de investir o tempo aí em assistir lives de cantores ou assistir vídeos do Netflix, coisas que teoricamente não agregam tanto assim para a parte intelectual. Você pode aprender um idioma novo, aí eu sugiro uma ferramenta chamada Duolingo. Duolingo é uma ferramenta incrível para você aprender novos idiomas aí. Você quer aprender novos... Pessoal, essa ferramenta que eu vou falar aqui, ela tem cursos para todas as áreas. Ferramenta chamada Udemy. U-D-E-M-Y. Pesquisa no Google aí. Udemy tem uma série de cursos que eles disponibilizaram para esse momento de pandemia de maneira gratuita. E tem centenas de milhares de cursos que você paga para poder ter acesso, mas é muito baratinho, coisa de R$8, R$10, R$5. Dos cursos mais caros que tem lá são R$30. E é uma plataforma de aprendizado incrível. E se você quiser melhorar e aperfeiçoar o seu inglês, eu sugiro uma ferramenta chamada Cambly. Essa é uma ferramenta paga, mas é baratinho, acho que é R$19 por mês. E você liga, você tem acesso dentro da plataforma pessoas que vão conversar com você em inglês e vão te dar dicas. Essa dica vale para o pessoal que já domina um pouco do inglês, mas que quer aperfeiçoar de maneira avançada o inglês. Chama Cambly. Cambly. Só pesquisar lá e é incrível. Tô vendo aqui a Cleide, ó, falou que começou, fez um comentário aqui na nossa live, ela falou que começou a estudar no Duolingo gratuito. Tá gostando, Cleide? Dá aí o feedback. Você vê aí que ela é gamificada, ela vai te ensinando, você vai aumentando de nível, o que torna os estudos mais interessantes, né? Técnica de gamificação também, né, Felipe? Que tem evoluído aí. Não sei se você sabe, nós estamos vendo a gamificação dentro do SIGA. Ainda não está disponível, mas a gente espera aí que ainda esse ano ou no início do próximo ano a gente já tem a possibilidade de gamificar as coisas dentro do SIGA. O objetivo é, se você faz uma atividade, você ganha alguns pontos. E aí você vai ganhando pontos, você vai subindo de nível. E aí esses pontos podem ser trocados, por exemplo, por xerox, por impressão de documentos na secretaria acadêmica, que hoje é pago. Quanto mais pontos você tiver, você pode trocar por algum tipo de benefício como esse. Estamos estudando a gamificação dentro do SIGA para que a nossa equipe possa implementar. Bem interessante. Muito legal. David, a Cleide pediu só para repetir o nome da plataforma dos cursos. Vamos lá. O Duolingo, que eu já disse, né? Que é para você, tem vários idiomas lá, espanhol, francês, não é só o inglês, não. Tá? A ferramenta chama Udemy, Udemy, D-E-M-Y, que tem centenas de cursos aí. E eu citei também a ferramenta Cambly, C-A-M-B-L-E-Y, Cambly. É a ferramenta para você treinar de maneira avançada o seu inglês, que é muito boa, inclusive. Já testei, muito boa mesmo. Aí a Cleide comentou aí, ela falou que está adorando utilizar o Duolingo aí. É bem bacana a ferramenta. Legal. Agora, David, uma outra necessidade que surgiu desse momento são as reuniões online, né? As videoconferências. O que você indicaria, então, para essa necessidade? Bom, existem diversas ferramentas aí disponíveis, né? Mas diversas, centenas de ferramentas. Eu destaco a ferramenta do Google, que ela é muito boa, que é o Google Meet. Aliás, fiz até uma videoaula que eu disponibilizei lá no meu canal do YouTube. Se você quiser ter acesso, acessa lá Marcelo Daibert no YouTube, só você pesquisar por Marcelo Daibert. E o nome do vídeo chama Google Meet Avançado. É uma videoaula que eu ensino as pessoas a criarem
reuniões virtuais dentro do Google Meet e ensino como fazer agendamento prévio, já gerando o link do Google Meet, como gravar as reuniões. Então, assim, recursos avançados. E o Google, essa ferramenta, ela tinha uma limitação de uso, que, se não me engano, era 50 pessoas que poderiam participar dessa reunião. Google liberou esse limite. Hoje estamos com 250 pessoas simultaneamente podendo participar da reunião do Google. A ferramenta é muito boa. E, óbvio, tem a ferramenta Zoom também. Eu, particularmente, entendo que a ferramenta Zoom ela é melhor que a ferramenta do Google Meet. A Zoom ela tem ferramentas de administração mais poderosas do que o Google Meet. Só que a ferramenta Zoom ela é paga, né? A ferramenta gratuita tem uma limitação de 40 minutos as reuniões, a versão gratuita. A Zoom tinha até tirado esse limite, né? Só que ela voltou com um limite na semana retrasada, esse limite de 40 minutos. A Zoom também se mostrou insegura em alguns aspectos, como muita gente começou a utilizar a Zoom, né? Identificaram uma série de restrições relacionadas à segurança, falha de segurança, mas que imediatamente já foram resolvidas e os principais órgãos de segurança internacionais já consideram novamente a ferramenta Zoom, Zoom.us, já muito boa. Ela é gratuita para você usar até 40 minutos de conversação. Se você precisar de mais, você pode abrir uma nova reunião ou você paga, né? Tem planos lá a partir de R$18 por mês, alguma coisa assim. Vocês verifiquem lá, validem esse valor. O Zoom, se eu não estou enganado, o Zoom ele é esse tempo para conversas em grupo maior. Acho que se for 2 pessoas, o tempo acho que nem tem limite. Aí, uma boa dica, então, do Felipe, se tem 2 pessoas, não tem nem essa limitação aí dos 40 minutos. Eu, como disse, particularmente prefiro a Zoom do que a Google Meet. A ferramenta mais aprimorada na qualidade e na transmissão. Vê que o áudio percebido é melhor, você vê que a transmissão percebida da qualidade da imagem é melhor, mas o Google Meet é bom também. A questão é mesmo de gosto aí. E eu sou muito chato com esse negócio de qualidade. Quando eu vou fazer uma reunião, a gente está utilizando a ferramenta Zoom. Compramos no Unifagoc a ferramenta Zoom e estamos utilizando institucionalmente, internamente, a ferramenta Zoom por conta disso. Ela tem se mostrado melhor. Não é tão caro assim, não. Vale a pena um investimento. Agora, o Google Meet é uma ferramenta incrível também. Os professores têm utilizado para fazerem reuniões virtuais com os nossos alunos do Google Meet, além de utilizar as transmissões do YouTube, né? Que aí tem uma diferença, né? O Google Meet, você tem uma reunião, todos participam, todos podem falar. O YouTube é como se fosse um webinário, né? Só uma pessoa, 2 ou 3 pessoas falam e todos assistem. A comunicação que dá para fazer é por mensagem de texto. Lá no chatzinho, não dá para a pessoa poder falar, mas é uma ferramenta incrível. Eu mesmo, como professor, prefiro utilizar as transmissões pelo YouTube, através de ferramentas profissionais que eu uso para poder fazer isso. Inclusive, você já entrou no nosso próximo assunto aí, que é transmissões ao vivo, né? A gente tem, por exemplo, a ferramenta aqui no Instagram, o próprio Facebook oferece também, mas existem formas de fazer isso de uma maneira mais aprimorada, né, professor? Sim, existem. E não é nem tão mais difícil fazer isso, não. Se algum dos nossos espectadores aí quiser começar a fazer live e transmitir essas lives nos diversos canais aí de transmissão, e aí existem vários, tá? Não tem só o YouTube. A gente fala do YouTube porque é o mais conhecido. Mas aí tem o Vimeo, por exemplo, que o pessoal usa muito também. Tem como utilizar o Periscope, tem como utilizar a própria live aqui do Instagram, tem como fazer no Facebook também. Então, assim, existem ferramentas, e aí vou citar uma delas, existem várias, eu vou citar uma delas que é gratuita, que eu, inclusive, uso para fazer as minhas transmissões, que chama OBS Studio. E essa ferramenta, se você faz as configurações corretas lá, você consegue fazer uma transmissão bem profissional, com cortes de câmeras, com multicâmeras, com imagem, transmitindo vídeo. Você consegue fazer uma transmissão em HD em todas essas transmissões. Você vê, a gente está transmitindo aqui no Instagram. Está longe de ser uma transmissão HD,
né? Eu consigo lá no YouTube, com o OBS Studio, fazer uma transmissão HD com uma qualidade muito boa, favorecendo aí o ensino dos alunos e tal. Eu cheguei até a fazer, Felipe, posso disponibilizar para quem estiver nos ouvindo, essa daí é uma videoaula até um pouco longa, essa videoaula tem cerca de 1 hora, mas aí eu ensino detalhadamente como utilizar a ferramenta OBS Studio para poder fazer transmissões online. E é muito legal o OBS Studio, tá? O Hernon até comentou aí, OBS Studio, assim desse jeito mesmo, Hernon. OBS Studio, desse jeito mesmo. Se você pesquisar lá no meu canal do YouTube, procura lá Marcelo Daibert, você tem lá um tutorial de como configurar o OBS Studio. Demonstro lá como que configura cenas, como que faz a integração do OBS Studio com o YouTube, que você precisa fazer uma integração com uma chave. E aí eu ensino todos os detalhes lá para quem se interessar. Bacana. Professor, tem muita gente também que está aproveitando esse momento aí de quarentena para organizar a sua vida. E a tecnologia também pode ajudar nisso, né? Quais são aí as soluções para a pessoa poder trazer essa maior organização na sua rotina e na sua vida? Costumo brincar, né, Felipe, que existem 2 tipos de pessoas no mundo. São as pessoas orientadas a planejamento, que fazem planejamento para tudo. Característica é que ela é lobo, né? E tem as pessoas que são orientadas ao caos. Isso daí não sou eu que inventei, não, tá, pessoal? Existe mesmo essa classificação. Não tem problema nenhum se você é orientado ao caos, viu, pessoal? Pessoas orientadas ao caos são pessoas que não se planejam. Elas vão executando as tarefas quando elas aparecem, tá? Tem problema nenhum você ser assim. Mas se você é assim, eu faço algumas sugestões de ferramentas que a tecnologia desenvolveu, que a área tecnológica desenvolveu, que vai te apoiar a organizar as suas tarefas aí. Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar uma ferramenta de organização de tarefas que chama Todoist. Todoist. Ferramenta muito boa, uma ferramenta colaborativa. Você pode inserir pessoas no seu projeto e distribuir atividades para essas pessoas. E você consegue organizar a condução dessas atividades do projeto de maneira muito organizada. Você, por exemplo, é organizado, você consegue criar atividades pessoais lá, você estabelece prazo para a atividade. Aliás, vai uma dica aí, tá, pessoal? Pessoal, não adianta nada você estabelecer uma tarefa se você não colocar prazo para ela. Infelizmente, nossa cultura é de deixar as coisas para frente. Se a gente não estabelecer prazo, a gente vai sempre estar postergando isso. Sempre. Então, uma dica para vocês é sempre colocar prazo para as atividades que você tem que fazer. E aí, vencer o prazo vira urgência. E aí, quando vira urgência, a gente faz, entendeu? Existem uma série de ferramentas aí que você pode utilizar para organizar as suas tarefas. E para organizar a agenda, aí, na minha opinião, a melhor ferramenta de organização de calendário que tem é o Google Calendar, ou o Google Calendário, que é integrado aos serviços do Google e ela é muito boa. Só para você ter uma ideia, mandar um beijo para a Crécia, inclusive, a Crécia que é a minha assistente. A Crécia organiza minha agenda, eu no meu celular, eu vejo o que ela organizou e eu sei o que eu vou fazer. Então, ela, lá da casa dela, que agora ela está em casa, ela organiza minha agenda, eu sei o que eu tenho que fazer durante o dia. E tudo muito organizado, pode convidar as pessoas para poder participar da reunião. Você sabe se a pessoa ela vai ou não vai na reunião, que a ferramenta te dá a opção de falar que você vai. É integrada com o Google Meet. Então, se for uma reunião virtual, já integra com o Google Meet, gerando o link do Google Meet para você fazer essa reunião virtual. Muito interessante, bem legal. Tem várias ferramentas, né, Felipe? Talvez essas 3 aí de organização pessoal são as que eu faço o destaque. Mas existem várias. Eu sei que a sua equipe, pelo menos quando o Fausto era o responsável pela equipe, usava uma ferramenta chamada Trello, que também é muito boa.
Até hoje usam, né? Então, uma ferramenta também muito boa de organização de atividades. E ela é bem visual, que ela gera como se fosse post-its, né? Quem gosta muito de post-it, eu gosto, né? Ela gera como se fosse post-its para as atividades, e aí você consegue manipular de maneira visual as atividades dentro da ferramenta. E tem aplicativo de celular também, todas essas têm aplicativo de celular que eu estou comentando, que facilita, né? Não somente no computador, mas você controlar pelo celular também essas atividades e tudo isso que a gente tem feito. Muito bom. Eu acho que uma dica importante aí, não adianta ter todos esses recursos à mão se você não tiver a vontade de se organizar, se não colocar prazo para cumprir. Então, quer aprender nova língua, já baixa lá o aplicativo e coloca o prazo no Todoist, né? Para, de fato, você ir acompanhando aí os seus resultados. David, muita gente trabalhando em casa, algumas dicas aí. Mais do que isso, Felipe, só te cortando, você me desculpe, coloca lá no seu calendário, lá no Google Calendar, ensino, estudo de inglês. Coloca lá 1h da tarde até 2h da tarde, 1 hora por dia, 30 minutos por dia. Coloca no seu calendário. E aí você vai conseguir desenvolver. Se você se organizar, facilita você conseguir concluir aquela atividade, aquilo que você se propôs a fazer. Coloca no calendário lá, ler livros, tal hora até tal hora, estudar, tal hora até tal hora, fazer alguma atividade da sua empresa, do seu trabalho, de tal hora até tal hora. Então, assim, a organização, ela permite com que você faça mais coisas. Isso já é comprovado. Se você se organiza, você consegue fazer mais coisas e mais coisas de maneira organizada e planejada. E não somente aquilo que é urgente, aquilo que é incêndio que você vai apagar, entendeu? O Hernan está perguntando qual é o nome da ferramenta. Todoist. IST. Tudo para fazer e IST. IST. Tudo bem, Hernan? Espero ter tirado tua dúvida aí, meu amigo. Aí, David, muitas pessoas trabalhando em casa. Dicas aí, então, para o trabalho home office. Cara, organização, né? Eu costumo dizer que existem pessoas e pessoas que consigam trabalhar em home office. Eu tenho uma cultura de trabalhar em home office. Uma das minhas empresas que eu tive, que eu trabalhava em home office por 12 anos, fui gerente técnico de uma empresa e a gente trabalhava só em home office. Então é cultura mesmo, sabe? Estabelecer quando que você vai acordar. Quando você acordar, pôr roupa de trabalho. Tá vendo? Eu não estou de pijama, né? Eu tenho um ambiente para eu poder trabalhar. É óbvio que nem sempre as pessoas vão ter esse ambiente em casa, porque não se organizou para isso, mas aí vai trabalhar em alguma mesa, num lugar que vai te dar uma qualidade para trabalhar, entendeu? Estabeleça e cumpra os seus horários de trabalho, aqueles que você se propôs a fazer, né? Se organize para isso. Tente manter reuniões. Se você for um líder, tente manter reuniões constantes com a sua equipe. Se você não for líder, for liderado, sugira ao teu líder essas reuniões, porque essas reuniões consecutivas diminuem e encurtam as distâncias e faz com que a produtividade aumente. Busque ser produtivo nesse momento de home office, porque, sendo honesto com vocês, pessoal, as empresas elas vão mudar. Não tenho dúvidas que muitas empresas vão pensar, puxa vida, deu certo, esse funcionário ele foi mais produtivo trabalhando em casa. Vamos deixar esse cara trabalhando em casa. Não precisa ser presencial. Eu acho que as relações de trabalho elas vão mudar. Essa necessidade do presencial, as pessoas vão dizer, opa, não é tão necessário assim. Tem coisa que dá para poder fazer funcionando em casa. E aí, isso gera tanta economia para a empresa, quanto economia para o funcionário, entende? Ele consegue conduzir o seu trabalho assim. Então, a dica mesmo é organização e planejamento. Limpeza. Galera aí que quiser aprender técnicas de limpeza do seu ambiente de trabalho, eu sugiro aí como dica, sistema Kaizen, sistema 5S, que é incrível. A gente poderia fazer uma live inteira, Felipe, só sobre o sistema 5S, sistema Kaizen. Mas pesquisem aí sobre o sistema Kaizen, que trata sobre organização do seu ambiente de trabalho, e é um sistema criado pelos japoneses.
tão bem organizados e tão produtivos no seu ambiente de trabalho. Né? Só uma dica aí, o Sistema 5S estabelece que o seu ambiente não tem que ter gaveta. Por quê? Olha. Gaveta serve para você esconder coisa, para você botar coisa que está pendente. Se você coloca a tua mesa as coisas que estão pendentes, você resolve mais rápido. Se você tem gaveta, você esconde os papeizinhos dentro da gaveta e aí você esquece que tem pendência. São questões de organização aí, né? Muito legal. Se você quer Agradecer essa live agradecer aí a RMF Consultoria, falou, sou seu fã, Daibert. Obrigado. Tamo junto, viu? Desafiar o pessoal aqui, se quiser essa live sobre esse sistema, então, comenta aí também, deixa nos comentários, manda pro inbox pra gente, começa a pedir, que quem sabe a gente organiza mesmo. David, para encerrar aí... Sugestão muito boa, viu? Sugestão muito boa, trabalhar com o sistema Kaizen aí. Eu uso na minha vida, pra você ter uma ideia, a maioria das coisas, assim, sobre o Kaizen. Agora, David, e para quem gosta aí de ler, tem alguma dica também para esse momento? Cara, eu adoro ler, né? Eu sou, assim, fã. Ultimamente eu tenho lido, a minha namorada, inclusive, que me indicou esse recurso Kindle da Amazon, que é uma ferramenta incrível. Todos os livros estão aqui, mas você pode ver aí, ó, a minha estante de livros aqui. Gosto muito de livros também para poder escrever e tal. Sou fã por leitura. Ultimamente eu estou lendo um livro sobre a África. E falei para você que eu terminei de ler o livro Irresistible, né, que eu mostrei para vocês aqui, que fala sobre tecnologia. Mas aí várias empresas disponibilizaram livros gratuitos, para que você possa ler. A Amazon mesmo que você não tenha o aparelhinho Kindle para poder fazer leitura, o Kindle ele se faz como um aplicativo no seu celular. Você baixa o Kindle, cria uma conta lá na Amazon, se você ainda não tiver. E, pessoal, tem milhares de livros gratuitos que eles disponibilizaram. Sem contar que o preço dos livros virtuais baixaram muito. Outro dia mesmo eu comprei um livro e o preço dele físico ele era R$56. E aí o virtual estava por R$9,90. Aí eu comprei ele virtual. Qual livro que foi? Foi esse daqui, ó. Arriscando a Própria Pele, do Nassim Nicholas Taleb. É um livro que eu vou começar a ler aqui. Custou R$9,90 e o livro físico era R$56. Sem contar a gama de livros gratuitos que são disponibilizados. Pessoal, tem livro de todas as sortes que estão sendo disponibilizados de maneira gratuita. Dou algumas sugestões aqui, se você me permitir, no último minuto, que está quase, né? Procurem esse autor aqui, que chama Dale Carnegie. Dale Carnegie tem vários livros. Esse daqui é excelente, ó. Como Falar em Público e Encantar Pessoas. Um livro do Daniel Pink, Motivação 3.0. Incrível esse livro. Outro do Dale Carnegie, sempre falo aqui, é best-seller. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem uma versão dele que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. Muito bom também. Clóvis de Barros Filho, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, que ele trata sobre felicidade. Livro muito bom. E um livro para tirar estresse na vida das pessoas e ansiedade, ó. A Coragem de Não Agradar. Pessoal, muitos desses livros que eu falei, além de estarem baratinhos lá na Amazon, tem alguns que estão de graça. Então, quem não gostar de ler, é uma boa oportunidade para ganhar e adquirir esse hábito, né? Que é um hábito, leitura. Você ganha o hábito. Se você não gosta de ler, é porque você não tentou ler, né? E uma dica exclusiva aí para os nossos alunos é as bibliotecas virtuais também, né? Que a gente tem disponível aí, né? Claro, disponibilizamos para os nossos alunos, não agora pela pandemia, mas já disponibilizamos. São as bibliotecas virtuais que estão disponíveis para os nossos alunos, para eles poderem acessar diretamente pelo Siga. É só acessar lá no Siga, siga.unifagoc.edu.br. David, nosso tempo está terminando aqui, eu quero salvar a live, então muito obrigado por quem acompanhou até agora e até a próxima. Tamo junto, galera. Obrigado, valeu!